Oi, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um episódio do Positivecast Conexões, um programa que visa conectar você com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua espiritualidade, com o seu autoconhecimento. Hoje a gente recebe aqui no programa uma pessoa muito especial que vem fazendo movimento já há uma década e criou a campanha Janeiro Branco, que é a campanha de conscientização à saúde mental. Então, com vocês, Leonardo Abraão. Uma honra receber você aqui, psicólogo de Minas Gerais, né, de Uberlândia, e criador da campanha Janeiro Branco. Como eu estava falando com você um pouquinho antes da gente entrar aqui na entrevista, estou muito contente de você ter conseguido um tempo para falar com a gente sobre esse tema que vem ganhando cada vez mais notoriedade, e que bom, né? Como eu estava te falando, eu já venho há algum tempo fazendo esse movimento em relação à saúde mental, que é um tema tão necessário. Então, para os nossos espectadores e ouvintes que ainda não têm conhecimento da campanha Janeiro Branco, é o mês de conscientização da saúde mental e que já tem uma década. Então, Léo, eu queria saber, posso te chamar de Léo? Com certeza, pode sim. Bora então lá. Tá bom, Léo. Então tá bom. Me fala um pouquinho como é que nasceu essa campanha, como surgiu. Rosane, obrigado pela oportunidade, pelo convite. A todo mundo que está nos ouvindo, obrigado porque você está tirando um tempinho para pensar sobre esse assunto. E, na verdade, é uma campanha que já virou um movimento social, virou também uma filosofia de vida que tem a saúde mental, o bem-estar emocional enquanto centro. É uma campanha movimento que convida todo mundo a fazer parte e a segurar essa bandeira junto com a gente, a levantar essa bandeira junto com a gente. Se a gente der uma olhada para dentro de nós mesmos e dermos uma olhada para dentro da sociedade, a gente vai ver que nós necessitamos fazer com que todo mundo pegue essa bandeira para si. Nós necessitamos fazer com que as pessoas, as instituições sociais, invistam em saúde mental, pensem em saúde mental, em bem-estar emocional e tudo que tem a ver com isso. Autoconhecimento, autoestima, autocontrole, afeto, diálogo, sexualidade saudável, espiritualidade saudável, todos os assuntos relacionados à saúde mental, à psicologia humana. Se nós não fizermos isso agora, a situação que já não está favorável pode ficar um pouco pior, um pouco mais difícil. Nós estamos entrando no terceiro milênio com alguns desafios muito antigos na história da humanidade. Basta ver que a gente saiu de uma pandemia e parece que a humanidade não aprendeu nada. Saiu da pandemia e já entrou em guerra. Né? Nós estamos aí com guerras mundiais, nós estamos aí com processos sérios de degradação do meio ambiente, nós estamos aí com alguns desafios históricos muito mal resolvidos ainda na história da humanidade. Então é preciso que essa seja uma bandeira de todo mundo: saúde mental, qualidade de vida, dignidade, direitos humanos, né? Direitos sociais, coisas que têm a ver com a saúde mental das pessoas. E a campanha nasceu para falar sobre isso. Lá em 2014, quando eu convidei os meus amigos, as minhas amigas psis, né, psicólogos e psicólogas da minha turma de faculdade, colegas de consultório, para a gente ir para as ruas, esse era o objetivo: abordar todo mundo, abordar qualquer pessoa, em qualquer lugar, ponto de ônibus, praça, parque, sala de espera de hospital, aeroporto, rodoviária, em qualquer lugar. Onde tiver gente, a gente precisa virar para essa pessoa e falar assim: o que você sabe sobre saúde mental? Como é que você leva a sua vida em termos de bem-estar emocional, autoconhecimento, autoequilíbrio, autoestima, autocontrole, né? Como é que está a qualidade das suas relações pessoais, conjugais, profissionais, familiares, de vizinhança, qualquer tipo de relação? Como é que você cuida disso? Ou a gente faz isso agora, ou nós vamos ter muitos problemas com a humanidade, com uma humanidade que passou de 8 bilhões de pessoas. Agora é a hora de falar sobre saúde mental, por isso que o Janeiro Branco de 2024, o tema é saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Então nasceu desse jeito, a partir de um convite que eu fiz a profissionais da saúde mental na minha cidade. Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. A gente para as ruas. Mas como que foi isso? Agora eu fiquei curiosa, porque assim, você convidou os seus amigos, e aí cada um dentro da sua rede, do seu círculo, começou a propagar
E como que ganhou essa proporção? Porque, assim, em 10 anos, hoje eu vejo o movimento crescendo bastante, né? Você está em várias matérias, eu vi há pouco tempo também, recentemente saiu na TV Globo, então, assim, isso me chamou a atenção, porque é um movimento que bom que está ganhando esse tamanho, né? Essa proporção. Sim, 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 sim. Agora, antes de falar sobre esse tamanho, você me perguntou como é que nasceu. Eu falei, bom, nasceu porque eu convidei psicólogos e psicólogas para a gente ir para as ruas. Mas por Sim, que eu convidei? Preocupação social, porque eu sim. acho que se a gente não fizer nada agora, nós vamos ter desafios quase que intransponíveis em pouco tempo aqui para a humanidade. Mas por que eu despertei para isso? Aí tem uma explicação pessoal. Em 2006, o ano de 2006 foi o ano mais difícil da minha vida. Eu passei 2006 chorando. Eu falo isso em entrevistas, palestras. Prefeituras me contratam, empresas me contratam, eu vou lá e falo, ó, principalmente para os homens ouvirem isso, né? Porque para um homem ouvir outro homem falando que passou um ano chorando em públicos, muita gente fala assim, ué, como é que o cara tem coragem de falar isso, né? Mas é sobre isso, o Janeiro Branco também é sobre coragem, também é sobre autenticidade, é sobre verdade humana. E a verdade é que ser humano pode sofrer. O sofrimento faz parte da condição humana. O sofrimento faz parte. Os desafios, as dores, as perdas, os lutos, tudo isso faz parte da vida humana. O problema da nossa sociedade é que a gente nunca encarou isso de frente e fica maquiando, né? Fica maquiando, fica passando maquiagem, verniz, né? Transformando tudo em vitrine de oba-oba. E a vida não é oba-oba. A vida tem muitos desafios, tem muita dificuldade. Basta olhar para o planeta Terra e ver que uma das forças maiores dele é a força da gravidade, que nos atrai, não é para o céu, é para a Terra. É Sim. para aqui, para o real, né? O real da vida. E o real da vida é luta, é desafio, é enfrentamento, né? É superação. Também tem alegria, conquistas, etc. Mas isso é excepcional. O real, se a gente olhar janela fora, é muita gente enfrentando as dificuldades da vida. E a gente precisa falar sobre isso de uma maneira realista. Não estou falando de maneira catastrófica, não estou falando de maneira pessimista, não. É realismo, encarar a realidade. Isso aqui é um planeta denso pra caramba, super denso, né? Matéria pura, matéria bruta, que a gente ainda não aprendeu a controlar a nossa matéria. Nem por meio do autoconhecimento, do autocontrole. Nós muitas das vezes somos vítimas, né, de instintos primitivos, instintos inferiores. A gente ainda não aprendeu a lidar com nada disso. Por isso que é importante falar sobre isso de maneira realista, porque é do realismo que vem o otimismo. O otimismo não vem da maquiagem, não vem do verniz. O otimismo vem do realismo. De perceber qual é o ponto de partida de onde eu saio, aonde eu quero chegar e quais são os recursos que eu tenho. E um dos recursos que nós temos é o autoconhecimento. E em 2006 eu me defrontei com isso. Em 2006 eu fui obrigado a olhar para isso. Em 2006 eu passei por aquele que até hoje é o maior sofrimento da minha história de vida. Passei 2006 chorando, e de tanto chorar, de tanto sofrer, e não saber o que fazer com aquele sofrimento, apesar de que eu não caí em desespero, e aí tem uma diferença muito grande entre sofrimento e desespero. Você já era psicólogo nessa época? Não era psicólogo. Não era psicólogo. Eu era professor de História e de Sociologia, formado em Direito, e Psicologia nunca tinha feito parte da minha vida, em 2006. Uau. Só que aí em 2006, por causa de tanto sofrimento, que é diferente de desespero, eu comecei até a sangrar, meu corpo adoeceu, porque o corpo transforma em doença aquilo que a cabeça não resolve, né? Eu comecei a adoecer, sangrar, eu falei, gente, eu preciso procurar ajuda, porque tá braba a situação. E aí eu procurei a ajuda de uma psicóloga. Em 2006 eu fui atrás de uma psicóloga. Ela me atendeu, me acolheu, passei 2006 sendo atendido por ela. Você nunca E tinha ali em feito 2006, terapia? Desculpa. nunca tinha feito terapia, Ok. nunca tinha feito terapia. Nunca tinha olhado para psicologia. E eu tinha 33 anos de idade já. Já Olha, era adulto. idade de Cristo. Eu já era adulto. Tinha 33 anos e, assim, num sofrimento enlouquecedor. Aí, na psicóloga, eu comecei a perceber muitas coisas, né? A psicóloga foi, assim, desvendando, foi me ajudando a olhar para mim, olhar para dentro. Eu fui conhecendo, né, a mim mesmo, fui reconhecendo a minha história. Falei, nossa, gente, como é que eu vivi até aqui sem olhar para essas questões subjetivas, psicológicas, emocionais, achando que a vida é só trabalhar, ganhar dinheiro, né? Achando que a vida é só falar, só cuidar da minha profissão, não olhava para as questões emocionais. Como é que pode, né? Aí eu achei tão legal o trabalho que a psicóloga fez comigo,
que aos 33 anos de idade, eu resolvi prestar vestibular para psicologia. Eu falei, eu quero ser psicólogo também. Tá tão legal essa profissão, isso que ela tá fazendo comigo, eu quero fazer isso com as outras pessoas. Cansei de ser professor de história, cansei de ser professor de sociologia, de falar só dos processos sociais, macro-sociais, e nunca olhar para o micro, para o pessoal, para o subjetivo, né? Porque a gente olhar vai se curando, a gente quer ajudar os outros, né? A gente vai... Isso, faz parte do processo de cura. Eu falei, não, eu vou fazer psicologia. Aí eu prestei vestibular, Rosane. Passei no vestibular em 2006. Formei em 2011, em tempo recorde, porque eu mergulhei naquilo. Quando eu fiz direito, eu demorei muito mais para formar. E formar naquilo e exercer aquilo. Até que eu peguei o diploma de direito, nunca mexi com aquilo. O direito só me serve quando eu preciso brigar no shopping e eu falo o estatuto, o código do consumidor, aí eu falo alguma coisa. Mas aí eu fiz o curso de psicologia, formei, comecei a atender no consultório, atendi de 2011 a 2015. Aí eu vi o que é sofrimento humano. Aí eu vi o que é tudo quanto é tipo de indivíduo, de idade, de etnia, de sexo, de condição, sofrendo, procurando ajuda. É pobre sofrendo, é rico sofrendo, é branco sofrendo, é negro sofrendo, é idoso, é criança, é jovem, é mulher, é homem, é comunidade LGBTQIA+, é patrão, é empregado. Sofrimento é horizontal e democrático. Na condição humana, neste planeta, nesta densidade, todo mundo passa pelo sofrimento. E a gente ainda não aprendeu a lidar com isso. Aí eu falei, gente do céu, é muito sofrimento. Teve o meu lá de 2006, tem essa quantidade de sofrimentos que eu acolhi, né, na psicologia clínica entre 2011 e 2015. Falei, a gente precisa de uma campanha. Nós precisamos de uma campanha. Para falar sobre isso sim, ó, rádio, entrevista, no meio da rua, nas praças, abordar as pessoas nas empresas, nas salas de espera de hospital, nas filas de casa lotérica. Campanha. Para falar, desperta, ser humano. Acorda para dentro, né? Começa a pensar no que está aqui dentro, no que está aqui dentro, o que você está fazendo na sua vida, o que você está fazendo das relações das quais você participa. Vamos aprender a olhar para dentro, vamos questionar a subjetividade, vamos questionar a cultura, vamos questionar ideologias, vamos despertar esse poder que se chama, né, psicologia humana, que é subutilizado e mal utilizado, e geralmente para interesses que não são coletivos, e sim interesses particulares. Aí a campanha nasceu. Na virada de 2013 para 2014, quando depois disso tudo, eu chamei o pessoal para ir para as ruas. Nasceu em 14, agora em 24 tem 10 anos e virou a campanha brasileira de saúde mental. Maravilhoso. Não, sensacional, porque você se formou em 2011 e aí 2, 3 anos depois você já estava criando esse movimento. Exatamente. 10 anos agora já é lei federal. Fez um trampolim do seu sofrimento. Um trampolim para você e para outras pessoas também. Eu até, às vezes, eu me pego olhando assim para o infinito, para o horizonte, e às vezes eu penso, será que eu acho que sim. Será que algumas coisas que a gente vive são preparações para outras coisas, né? É o que eu acredito, Léo. Aí cada um com a sua crença. Eu acredito sempre nisso, que a gente pode levar as coisas como bênção, como lição. Sempre tem, né, um ponto de vista ou positivo ou negativo. O negativo, para mim, sempre vira lição, né? Aquilo que traz dor, que traz sofrimento, que faz com que a gente desperte. Porque você tá falando da sua história, eu tenho uma história muito, muito parecida, assim, de dor, né? Foi aí que começou meu processo de despertar também. E o que eu percebo, assim, Léo, e aí queria até te ouvir, já que você tá nessa caminhada há muito mais tempo do que eu, sou uma bebezinha, né? Tudo muito recente na minha vida, nessa trajetória, mas eu percebo que quando você fala de conscientização mental, de fato é o que falta para as pessoas, porque quando você fala em mental, as pessoas ficam muito presas de que ter um transtorno mental é ter alguma doença de uma forma pejorativa, né? Porque quando você tá com alguma questão mental, nem que seja não lidar com as suas emoções, olhar para as suas sombras, você tá adoecido. Mas é que esse lugar é muito velado, assim como você disse, porque a gente foi educado, né? Desde criança a gente é educado, muitas vezes eu vejo pai e mãe falando com seus filhos, para de chorar, não pode chorar. E a criança já cresce sendo podada
né? Assim como você falou dos homens, que existe esse estigma, né, de que o homem não chora, né? E que isso é muito ruim para o nosso, eu chamo de sagrado masculino, que habita em todos nós. Mas eu sinto que a gente precisa dizer para as pessoas, que eu sinto que a campanha de vocês vem muito nesse viés, de que saúde mental não é sobre ter um problema diagnosticado definitivamente, né? Vai muito além, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, porque eu sinto que às vezes muitos ouvintes, espectadores não têm a menor noção do que é. Por isso que eu sempre cito, assim, a OMS, quando ela ajustou ali que saúde mental está conectado à nossa saúde também, o nosso ser integral, né? Que somos energia, somos espírito, somos mente, somos emoção, somos um corpo físico. E uma coisa reflete na outra. Se você puder trazer uma palavra sobre isso. Bora lá. Rosane, isso é muito interessante. Toda vez que um jornalista entra em contato comigo para fazer uma entrevista sobre o Janeiro Branco ou sobre o tema saúde mental, 100% das vezes, 100% das vezes, a pauta dentro de saúde mental ou dentro do Janeiro Branco é transtorno mental. O jornalista quer falar de depressão, quer falar de ansiedade, quer falar de esquizofrenia, quer falar de transtorno mental. Os principais transtornos mentais no Brasil hoje são depressão, ansiedade, alcoolismo, esquizofrenia. Esses são os principais transtornos, certo? Sim. O mais comum é os transtornos de ansiedade, né? Ansiedade generalizada. Então, 100% das vezes que os jornalistas entram em contato, eles... vamos falar de Janeiro Branco, vamos falar sobre saúde mental, que legal, bora lá. Depressão, ansiedade, porque sempre há essa relação mecânica direta entre saúde mental e transtorno mental. Saúde mental e doença mental, tá? Aí eu tenho que falar assim, olha, senhor jornalista, senhora jornalista, amigo, obrigado pela força que vocês dão, porque o Janeiro Branco virou a maior campanha do mundo Que sobre saúde mental. lindo! Não sabia disso! Uau! A Inglaterra tem uma campanha sobre saúde mental, a França tem uma campanha sobre saúde mental, mas olha o tamanho da Inglaterra e da França em comparação ao tamanho do Brasil, por exemplo. Claro. Então, quando a campanha Janeiro Branco acontece de ponta a ponta no Brasil, e ela acontece de ponta a ponta, basta ver no Google todas as cidades, todos os estados, ela é lei municipal em milhares de municípios, lei estadual em praticamente todos os estados, agora é lei federal desde abril de 2023. Quando é uma campanha que ocorre em todo o Brasil, já é a maior do mundo. Porque, sim, por causa do tamanho do Brasil, né? E os poucos países maiores do que o Brasil não tem uma campanha sobre saúde mental. Então, o Janeiro Branco é a maior campanha do mundo, é a campanha brasileira, e que transformou janeiro num mês referencial para se discutir saúde mental. Referencial, não estou dizendo que a gente tem que olhar para a saúde mental só em janeiro. Tem que ser muito infantil para achar que uma campanha, quando levanta um tema, restringe esse tema àquele mês. Não. Claro que não. Qualquer criança, qualquer pessoa, né, com 2 neurônios sabe que campanha é referência. Campanha é um farol para jogar luz sobre um tema. É óbvio que as mulheres vão investir na prevenção ao câncer de mama de janeiro a janeiro. Não vai ser só em outubro por causa do outubro rosa. É óbvio que os homens vão investir na prevenção ao câncer de próstata de janeiro a janeiro. Não é só em novembro. É óbvio que saúde mental é um assunto onipresente. A gente tem que cuidar disso 365 dias por ano. Não é só em janeiro. Então, qualquer criança bem intencionada entende que campanha é só um referencial. E aí, o Janeiro Branco, quando fala sobre saúde mental, ele propõe uma perspectiva ampliada, uma visão nova, um novo paradigma sobre saúde mental. Que não seja apenas transtorno mental, que não seja apenas falar sobre transtorno. Vou usar um exemplo aqui. Vou usar 2 exemplos. Lembra das aulas de matemática? A professora ia lá no quadro, fazia um círculo no quadro e escrevia círculo A. Círculo grandão, círculo A. Aí depois ela fazia subcírculos menores dentro do círculo A. Aí fazia círculo B, subcírculo C, subcírculo D dentro do A. Aí ela dizia, o B está contido dentro de A, o C está contido dentro de A. Lembra disso? Lembro. Transtornos mentais são um subconjunto desse conjunto gigantesco chamado saúde mental. Transtorno mental é só um pedaço dessa pizza gigante chamada saúde mental. Mas transtornos mentais não encerram, não significam totalmente o universo da saúde mental. As doenças mentais são só uma parte do que diz respeito à saúde mental.
Igual o futebol é só um tipo de esporte dentro desse universo gigantesco chamado esporte. Mas tem vôlei, tem natação, tem outras coisas. Igual telenovela, o teatro, são só apenas algumas manifestações artísticas dentro desse universo gigantesco chamado artes. Tem dança, tem poesia, tem outras coisas. Transtornos mentais são só um pedacinho do universo da saúde mental. Mas no Brasil a gente está acostumado a achar que saúde mental resume-se a transtornos. E o Janeiro Branco vem há 10 anos falando, não, gente, saúde mental é um grande circo, cabe tudo aí dentro. Esporte e saúde mental, arte e saúde mental, política e saúde mental, transtornos mentais e saúde mental, direito, justiça e saúde mental, sexualidade, religiosidade, espiritualidade e saúde mental. Rosane, se eu te perguntar qualquer coisa humana, você vai falar, me fala qualquer coisa, me fala algo que tem a ver com seres humanos. Se você falar assim para mim, casa, família, exército, trânsito, presídio, crime, mídia, viagem espacial, qualquer coisa que o ser humano possa estar metido dentro, tem a ver com saúde mental. Então não é só transtornos. Os transtornos são um subconjunto. O Janeiro Branco fala sobre transtornos, mas fala muito mais sobre fatores de proteção para a saúde mental, fatores de promoção à saúde mental, qualidade de saúde mental, bem-estar emocional. E é por isso que o Janeiro Branco virou o que virou a maior campanha do mundo sobre saúde mental. Porque ofereceu e oferece às pessoas uma visão nova, legal, apaixonada e apaixonante sobre saúde mental. E as pessoas pegam para pensar assim, o que eu posso fazer na minha vida em relação à saúde mental? As empresas pegam, o que eu posso fazer na instituição pela saúde mental? E as autoridades pegam, o que eu posso pensar em políticas públicas para a saúde mental? Porque saúde mental também tem isso. Vai do indivíduo ao coletivo. Vai do particular ao público. Do privado ao público. Aqui a gente está falando agora com pessoas que estão nos ouvindo, a pessoa pode pensar em termos individuais, o que eu posso fazer pela minha saúde mental, mas ao mesmo tempo o empresário pode estar pensando o que eu posso fazer pela saúde mental dos meus colaboradores lá na firma, e uma autoridade, vai ter um secretário de saúde nos ouvindo, pensando o que eu posso fazer de políticas públicas, o que um vereador, um deputado pode fazer de políticas públicas que atravessam a saúde mental. Moradia, justiça, direitos, emprego, renda, né, direitos humanos, acesso à saúde, acesso a, enfim, a direitos. Tudo isso é saúde mental, não é só transtornos. A gente está educando a mídia, a gente está educando a sociedade, apresentando esse universo pluridimensional, multissetorial, da saúde mental. Maravilhoso. Agora, já que você falou de iniciativa privada, você falou do trabalho das empresas, é um tema que eu, sim, particularmente me dedico muito, porque a minha trajetória começou através de um burnout, né? Foi quando startou tudo, por isso eu sou tão fã também da Isa Camargo, que eu sei que é embaixadora de vocês. Ela tá para vir aqui no programa também, ia vir no ano passado, acabou que deu um problema com o voo e ela não pôde vir. E eu sinto que a gente ainda tem muito a avançar. Queria saber, assim, um pouquinho, o que você sente que de que forma que as empresas podem estar de forma mais eficiente fazendo um trabalho pela saúde mental dos seus colaboradores, porque eu sinto ainda um movimento muito tímido. Estou falando isso porque, pelo que eu acompanho, eu faço algum trabalho também em empresas, e eu sinto que às vezes é colocado ali como se tenho que dar um check-it, tá? É tipo que nem sustentabilidade que virou, né, uma obrigatoriedade dentro das empresas. Eu sinto que saúde mental também virou, porém, ainda de uma forma muito de fachada em algumas empresas. E aí eu queria ouvir de você como é que o Janeiro Branco se envolve nisso, se as empresas fazem contato para ter algum apoio. Vocês devem ter uma lista de palestrantes, eu imagino, ou não, de psicólogos, né, que... Muitas coisas acontecem e essa história não está pronta, esse processo não está pronto. Inclusive, essa é a palavra mesmo, processo. Está em puro desenvolvimento. Então, é muito importante, quando a gente fala em saúde mental, aprender a respeitar os momentos, tanto das pessoas quanto das instituições, porque não é saúde mental se você força a barra. Não gera saúde mental, né, se é artificial. E tem que ser gradativo, tem que ser proporcional à capacidade de absorção, porque senão forçar a barra pode gerar uma série de
de reações negativas e contrárias opostas ao objetivo desejado, que é promover uma cultura de saúde mental. Né? Então, tudo é muito processual e tudo é muito proporcional aos momentos, tanto dos indivíduos quanto das instituições. Em 2006, em 2002, eu não estava pronto para pensar em psicologia. Claro. Em 2004, eu não estava pronto, apesar de ter motivos, eu não estava pronto para pensar em psicologia. Em 2006, eu também demorei para despertar. Aí, quando eu fui procurar ajuda, minha vida mudou de lá para cá. Então, não adianta forçar. Tudo é processual. Veja, Rosane, hoje nós achamos um absurdo quem fuma em elevador, quem fuma dentro de avião. Isso não existe mais. Ninguém entra mais fumando dentro de elevador. Ninguém entra mais fumando dentro de avião. Mas nos anos 30, nos anos 40, fumava-se dentro de hospitais. Nos anos 30, fumava-se dentro de maternidade de hospitais. Sim. Mas nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50... Não tinha conhecimento, né, também. Não tinha. Então, da mesma forma, em relação à saúde mental, a gente tem que ser honesto. Nós temos que ser humanos e entender que é processo e não adianta forçar. Então, quando as empresas... Essa coisa do antitabagismo, eu me lembro que isso começou a crescer no Brasil nos anos 90, mas no final dos anos 80, quem defendia isso era chamado de louco, né? Era de chamar de fora da realidade. Como? Vai proibir? E usava-se, e tinha gente que usava o argumento assim, isso é um direito individual meu, se eu quiser fumar, eu fumo. O Estado não pode proibir que eu fume, eu escolho fumar, né? Se eu quero fumar, quem vai dizer que eu não posso fazer isso? Então tinha essas ideias radicais, né, de individualismo e de liberdade individual acima da coletividade, e o Brasil ainda sofre muito disso. Mas aqueles que primeiramente começaram a falar que era errado fumar em elevador, fumar em hospital, fumar em avião, fumar em sala de aula, foram reprimidos, foram ridicularizados. Hoje, todo mundo sabe que eles tinham a razão. Todo mundo sabe. Mas demorou um tempo, demorou um processo para que isso acontecesse de maneira saudável. Em relação à saúde mental, também. Nós não temos o mesmo tempo, porque eu acabei de dizer, saúde mental enquanto há tempo, é o lema de Janeiro Branco 2024. O Brasil já é o país mais ansioso do mundo, o Brasil é um dos mais deprimidos do mundo, as taxas de suicídio no Brasil dobraram nos últimos 20 anos, então a situação está gravíssima, periclitante e urgente. Então por isso que é preciso falar muito sobre isso, com base o pé fincado no realismo para gerar mudanças otimistas e significativas, né? E que não sejam apenas maquiagem da realidade. Então, as empresas entram em contato com a gente, empresas entram em contato, prefeituras entram em contato, igrejas entram em contato. Igrejas, olha. Querendo aprender mais, querendo saber mais. E aí a gente fundou o Instituto Janeiro Branco, que é uma ONG, uma associação civil sem fins lucrativos, para dar conta dessa demanda. E aí nós nos inspiramos no Instituto Ayrton Senna, que é a maior ONG, né, do Brasil relacionada à educação, a gente criou o Instituto Janeiro Branco para ser também no futuro a maior relacionada à psicoeducação, né, a criação dessa cultura da saúde mental. Então a gente faz parcerias, as instituições públicas e privadas contratam palestras, contratam workshops, contratam cursos. Né? Eu vivo viajando o país, eu estou dentro de um quarto de hotel agora, em São Paulo. Antes de ontem eu vim de Fernando de Noronha. O que você estava fazendo em Fernando de Noronha? Passeando? Também, mas eu fui lá a convite do Poder Público. Olha. O Poder Público de Pernambuco, que administra Fernando de Noronha, convidou a mim e a Valéria, que é psicóloga, palestrante do Instituto Janeiro Branco, para irmos a Fernando de Noronha e fazermos trabalho lá. Antes de Fernando de Noronha, nós estávamos em Rondônia. Olha. Depois da manhã eu estou na Paraíba, João Pessoa. Depois eu estou em cidades do interior de Minas, depois eu vou para Brasília. E eu dou muita entrevista em quarto de hotel, igual eu estou aqui. E aqui a internet é maravilhosa, graças a Deus. Amém, tá incrível. Não, tá incrível. Nunca vi uma internet... Donos de hotel, pelo amor de Deus. Não é tão difícil ter uma internet de ponta de qualidade. Esse hotel aqui é a melhor internet que eu já vi na minha vida. Nunca vi nem casa assim. É elogio, cara. Maravilhoso. Agora eu tô indo viajar, preciso de internet boa também para continuar com dando certeza. Entrevista, então, é um apelo para os donos de hotel do Brasil. Então as empresas, as prefeituras, os poderes públicos, Tribunal Regional de Trabalho, Ministérios Públicos. Olha só quem está contratando o Instituto Janeiro Branco para palestras e para cursos. Tribunais de Trabalho, Ministérios Públicos, Prefeitura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação.
E aí querem. E eu sinto que querem de verdade, mas tudo tem limite. Ó, queremos, mas isso é uma coisa nova. Como é que faz? Você chega por de que lado? Uhum. Vai doer? Vai nos assustar? Vai desestruturar toda a nossa história? Você não pode já introduzir saúde mental desestruturando Claro, histórias das pessoas. Tem que saber lidar com isso. Você tem que claro, saber conversar. Tem que saber sensibilizar, conquistar. Tem que saber introduzir. É um namoro, é uma relação que está nascendo. Saúde claro. mental está penetrando na mentalidade, no inconsciente coletivo das instituições e dos cidadãos. O Instituto Janeiro Branco está fazendo isso com muito prazer, muito carinho, muita responsabilidade e muito cuidado com as emoções das pessoas. E muita verdade, tá, Rosane? O que eu estou querendo dizer com muita verdade? Porque tem muita, vou usar essa palavra, tem muita maquiagem aí no mercado. Tem. Tem muita baboseira, para falar a verdade, tá? Tem As muita, redes sociais, né, também tá fazendo com é, que. tem muita enganação, tem muita mistificação e que parece que está trabalhando com saúde mental, parece que está levando informação sobre saúde mental, mas não passa de oba-oba, ou não passa de catarse, que não gera consequência nenhuma, gera lá 1 hora de energia, de pula-pula, de bateção de palma, mas isso aí é igual fogo de artifício. Então tem Castelo muita de areia. coisa sendo oferecida como fogo de artifício, né? E não passa de fogo de artifício, na verdade. Precisa levar a verdade para as pessoas. Isso é trabalhar saúde mental. Claro. Interessante que você está falando das empresas, adorei a forma como você colocou, porque realmente não dá, não é da noite para o dia que a gente vai fazer essa mudança. Mas eu sinto que é por isso que as pessoas precisam cada vez mais buscar autonomia através do autoconhecimento, para que elas também possam entender sobre si e delimitar os seus limites. Porque quando você fala, né, num burnout, por exemplo, ou qualquer coisa que venha acontecer na sua vida que te tire do eixo, o autoconhecimento e o conhecimento também de técnicas que podem te ajudar a lidar com a sua saúde mental é um ótimo caminho, né? E aí eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre quais são os caminhos para a pessoa cuidar da sua saúde mental, porque são muitos, né? Desde a Sim, atividade física, desde o sono, desde uma meditação. tem muita coisa. Inclusive, eu acabei de lançar um livro. Você está no Rio de Janeiro? Tô. Eu acabei de participar da Ah, Bienal aí no Rio. Acabei assim, foi em setembro, né? Tenho que outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. 4 meses. Ah, inclusive comemoração de 40 anos da Bienal, foi aí no Rio de Janeiro. Acabei de lançar um livro aí justamente sobre isso, saúde mental enquanto há tempo, boas práticas em saúde mental em qualquer lugar e o tempo todo. É um Que manual, legal. é um manual Ah, de entrada para o universo da saúde mental, né? As pessoas que querem entender melhor o que é isso e o que fazer, essa obra minha trabalha nessa perspectiva. Saúde mental enquanto há tempo. Boas práticas em saúde mental, em qualquer lugar e o tempo todo. Quem tiver afim é só jogar no Google meu nome, Leonardo Abraão, e o nome saúde mental vai sair para encomendar o maravilhoso. livro pela editora. E esse livro fala sobre isso, sabe, Rosane? É um manual, é um menu de entrada para a saúde mental. O que as pessoas podem fazer? E eu acredito que as pessoas possam fazer algo sim. Sabe por quê? Os seres humanos são capazes, são seres cientes, conscientes e sencientes, né? Conseguem concluir, conseguem aprender, conseguem conceber, conseguem sentir e conseguem interferir nas suas próprias vidas. Eu fiz uma escolha em 2006. Perante a dor profunda, eu fui procurar ajuda. E a gente tem que orientar as pessoas em relação a isso. Há o que elas possam fazer pelas suas saúdes mentais. Tem gente que fala, não, tem que mudar a sociedade inteira para Uhum. mudar a saúde mental. Não, isso é uma visão infantil. Ou uma visão infantil, uma visão imatura, ou uma visão também autoritária, pretensiosa, de que é preciso mudar o todo sempre para que as partes mudem. A coisa é dialética. Parece que esse pessoal não estudou dialética. Quem acha que a saída é sempre, né, por meio dos macro-movimentos, dos grandes movimentos, dos meta-movimentos, das grandes revoluções, parece que não estudou dialética. Né? A própria proposta da dialética é construir no confronto entre possibilidades diferentes e divergentes. Né? A realidade é a síntese de inúmeras determinações. Quem acha que a mudança só se dá de cima para baixo e a partir do todo
é uma visão imatura, lá do século XIX, que não avançou em nada, e é também uma visão autoritária e pretensiosa, achar que é sempre o todo que vai dar conta de mudar as partes. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A sociedade, ela caminha com macroprocessos, nós temos grandes processos, a Revolução Francesa foi um grande processo que modificou a subjetividade dos indivíduos, sim, mas dentro dela, indivíduos já falavam em mudar a cultura francesa antes da eclosão da Revolução. Então é dialético, é sempre o todo e a parte e o todo, o grande e o pequeno e o grande, juntos, produzindo transformações, e ninguém tem a chave da verdade. Cada um pode dar a sua contribuição. Claro. E eu convido todo mundo a dar a sua contribuição, a fazer a sua parte. Igual quando a gente fala assim, você vai pra praia? Então leva protetor solar. Você vai pra praia? Então bebe água. Se protege do sol. O indivíduo pode aprender caminhos. Claro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lutar também por políticas públicas, porque distribuição de renda, justiça social, garantia de direitos, isso faz parte do macro poder político. Mas não dá para achar só que o macro poder político vai modificar tudo. Ou achar que só o indivíduo modifica tudo. É dialético. É processual, junto. E aí a gente está dando a nossa contribuição enquanto campanha. Orientando indivíduos e convocando autoridades. Inspirando pessoas e mobilizando coletivos. Chamando os particulares e apontando o dedo para os públicos. Vocês têm responsabilidades, viu? Prefeitos, governadores, vocês têm responsabilidades em relação à saúde mental das pessoas. Não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não é à toa que é um dos mais deprimidos. Não é à toa que é um dos mais violentos. Não é à toa que é um dos mais injustos. Então a gente tem que saber abraçar todas essas questões para realmente termos uma pertinência nas proposições. Porque senão é blá blá blá, vitrine, maquiagem e fogo de artifício. E se você quer saber o que pode ser feito, particularmente pela sua saúde mental, tem muito conhecimento à disposição. Nós vivemos o século do conhecimento, a era do conhecimento. Conhecimento não falta. É preciso aprender sobre autoconhecimento, é preciso aprender sobre autoestima, é preciso aprender sobre técnicas e práticas terapêuticas, mindfulness, que é um exemplo, né? Yoga, Tai Chi Chuan, tem várias práticas e técnicas terapêuticas. Tá aí a Rosane, que é professora de yoga, pode dar milhões de lições nesse sentido. Mas também tem costura, também tem dança, também tem artesanato, também tem jardinagem, também tem caminhada. Né? Sim. O que não falta é opção. Sim, com certeza. E como que você pode dar uma dica, Léo, antes da gente ir caminhando assim mais para o final, sobre como que a pessoa pode identificar que ela precisa de ajuda? Olha, me perguntaram isso esses dias e eu pensei assim, é muito importante falar sobre isso, porque tem gente que está desesperadamente precisando de ajuda e nem sabe. Não é todo mundo que percebe que está adoecido, que está mal. Ou que está em vias de adoecer, que está a caminho do adoecimento. Por quê? Porque não existe uma cultura da saúde mental. Não existe uma cultura da saúde mental, não existe uma cultura da psicoeducação, da educação socioemocional. Aí as pessoas adoecem e nem sabem que estão adoecendo, ou que estão adoecidas. É óbvio que é muito difícil a gente dar uma resposta única, por quê? Porque seres humanos são múltiplos. Aliás, essa é uma das belezas da vida, uma das riquezas da vida. Nós somos múltiplos, nós somos sexualmente múltiplos, nós somos espiritualmente múltiplos. Nós somos experiencialmente múltiplos. Nós somos socialmente diversos. Em tudo que você pensar, até em termos étnico-raciais, nós somos diversos, em termos, né, de gênero, em termos de faixa etária, em termos de profissões. A unicidade da humanidade se dá na pluralidade. A unicidade da humanidade se dá na pluralidade, necessariamente. Por isso que não tem projeto único que vai dar conta da humanidade nunca. Nenhum projeto único deu certo na humanidade. Não passa de infantilismo ou de autoritarismo. Qualquer projeto, à esquerda ou à direita. Se é projeto único, vai dar errado. Porque a humanidade é necessariamente plural. Múltiplo. Então, quando se fala sinais de adoecimento, é muito complexo isso. Mas, apesar de sermos diversos e plurais, nós temos uma média. Uma média. O ser humano precisa dormir. Isso é da condição humana. O ser humano precisa comer, isso é da condição humana.
ser humano precisa lidar com a sua energia sexual, isso é da condição humana. Né? Tem algumas condições que são medianas. Então, olha para o seu padrão de sono, olha para o seu padrão alimentar, se isso está dentro do satisfatório, dentro do funcional. Nós não somos engrenagens para falar em funcionalidade, mas é um exemplo que ajuda muita gente a entender. O seu sono está reparando as suas energias? Quando você acorda, você se sente acordando reparado? Ah, estou pronto para mais um dia. Não estou acordando reparado. Então aí a gente já tem um sinal de que talvez não está legal. Se o seu sono não está reparando, se a sua alimentação também não está legal, não está funcional, a sua alimentação virou um desconto, virou uma muleta para questões emocionais. Você passa raiva descontando chocolate, você passa medo descontando álcool. Se a comida deixou de ser uma reparadora de energia e um momento de prazer sensato e passou a ser uma muleta, passou a ser uma arma, já não está legal. Então, olha para a média do seu sono, olha para a média das suas relações com a comida. Se não está funcionando, se não está reparando energias, se não está cumprindo a função de cuidar da sua saúde, se virou um problema, né, na sua vida, a sua relação com o sono, ou a sua relação com a comida, ou a sua relação com o álcool, ou a sua relação com a agressividade, às vezes é preciso que a gente seja agressivo. Sim. Às vezes é necessário que sejamos agressivos. Eu, em janeiro, sou muito agressivo. Agressivo no sentido de... Sabe qual que é a origem da palavra agressividade? A mesma origem da palavra agregar. A agressividade, agregar. Que é de ter energia para fazer algo que agregue, que some, que contribua. Em janeiro eu me sinto muito agressivo agregador. É entrevista atrás de entrevista, é palestra atrás de palestra, é aeroporto atrás de aeroporto. Eu tenho que estar nessa função modo on forte. Eu tenho que estar ligado, agressivo nesse sentido. Mas uma agressividade propositiva para a vida, que agrega valor à vida. Agora, se de repente a sua agressividade não agrega nada, se a sua agressividade só destrói, só machuca, só desmonta, né? Se a sua agressividade está disfuncional nas suas relações, vamos olhar para isso. Pode ser um sinal de que você não está bem. Ou se você está passivo também, né? Extremamente passivo. Uma passividade patológica. Todo mundo pode fazer o que quiser de você, que você aceita? Todo mundo pode fazer o que quiser da sua vida, que você está baixando a cabeça? Você não sabe mais, você não se conhece, você não se ama e você não se protege? Está errado essa passividade disfuncional. Então, mas ninguém fala sobre isso, né? Não. Ninguém fala sobre isso. Por isso que nasceu o Janeiro Branco, para falar sobre isso. Palestras, cursos, entrevistas, para educar a sociedade. Rosane, século XXI, terceiro milênio, 2024, pós-pandemia. Não dá mais pra gente cometer os mesmos erros de sempre. Não dá. Tá aí o Janeiro Branco para trazer um pouco de luz, de reflexão, de provocações, de inquietações para a humanidade. Eu sou muito feliz e muito grato à vida por ter me dado essa oportunidade. E todo dia eu pergunto, à vida, com crase, à vida, eu pergunto. À vida, a Jesus, a Deus, às divindades, ao sol, ao sol não tem crase, né? Ao sol, eu pergunto, tô fazendo certo? Tô sendo útil? Tô agregando? Tô contribuindo para as pessoas pensarem fora da caixa? Tô contribuindo para as pessoas ampliarem sua percepção da realidade, sua visão sobre si, sobre o outro, sobre o mundo? Estou honrando o fato de ter nascido neste planeta. Estou honrando o fato de terem criado um sol para que pudesse trazer energia e eu sobreviver. Imagina o investimento, né? Imagina o investimento que foi construir galáxias, construir planetas, construir sóis, tornar esse planeta habitável, respirável. Imagina o investimento. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que honrar todo esse investimento que foi feito, né? Eu não posso estar aqui a passeio. Não posso estar a passeio. Quando a gente está no lugar da dor, a gente não consegue ter muito uma visão ampla, né? A gente fica com uma visão limitada. Esse é o problema, né? Que eu vejo. Porque tem tanta gente na dor que a pessoa não tem mais dificuldade mesmo para conseguir ter essa visão, né, da gratidão.
Eu sempre falo muito sobre isso, que só de a gente acordar já é razão suficiente para agradecer. Não é à toa que tem tantos estudos que já comprovam, né, quais são os benefícios da gente realmente praticar a gratidão, mas não a gratidão falada da boca para fora, mas a gratidão sentida, né, como uma devoção mesmo. E às vezes gratidão até pela dor, viu? Também. Porque ela nos tira da zona de conforto patológica, disfuncional e adoecedora. E nos faz reconhecer quando tá tudo bem o quanto a gente deve agradecer, né? Eu sempre falo isso. O que seria da alegria se não tivesse a tristeza, como a gente saberia, né? Assim como a gente iria honrar a felicidade se a gente não tivesse os momentos tristes. Mas, como você bem disse, a gente foge muito disso. Eu digo que a gente está muito numa era do tá tudo bem. A gente pergunta para as pessoas da boca para fora como você tá, e a pessoa fala, tá tudo bem, né? Já é a reação, o impulso imediato, quando a pessoa nem parou para se olhar, não sabe nem o mood do dia dela, né? Não sabe nem como ela realmente está se sentindo. Eu sempre falo que a gente oscila todos os dias, mas quem é que reconhece, tem a coragem, né, de reconhecer e dizer, poxa, hoje eu não tô bem, hoje eu tô cansado, hoje eu tô triste. Ninguém fala isso, porque também quem pergunta geralmente não quer saber também, né? Tá falando só da boca pra fora. Então... Eu quebro a expectativa da pessoa. Eu sou dessas também. Eu também quero ser coerente com o que eu tô falando. É. Um exemplo é nessas viagens todas, quando eu tô subindo no avião, tem aquela escadinha que a gente vai subindo, carregando a mala, aí a aeromoça tá lá dentro, né, nos aguardando, com aquele sorriso. Beleza, tudo bem, algumas são sinceras, outras são só representação mesmo. Olá, tudo bem? Eu falo, oi, tudo bom? Como é que você tá? Tá tudo em paz? Você tá vindo da onde? Aí elas já travam, porque como que o passageiro saiu do script. Sai do script. Você tá vindo da onde? Elas como? Aí elas, a prova de que elas não estão ouvindo, é que elas falam assim, como? Oi? Eu tô falando ali, eu acabei de perguntar, você tá vindo da onde? Ela, hã? Não tá me ouvindo. Porque se tivesse verdadeiramente pertencendo a um diálogo autêntico, sincero, responderia. Tô vindo de Belo Horizonte, agora baixei aqui em Rio de Janeiro, tô partindo para Salvador. Mas não. E o pior é que, além de não estar ouvindo, não estar participando, só está representando. E se eu ainda continuar, vai falar assim, vamos, acelera, tem uma fila de 100 atrás de você. Porque a gente está vivendo nesse mundo dos processos. Uhum. Tudo é um processo burocrático e maquinário. Não pode parar. Não pode parar até uma pandemia vir e obrigar a humanidade a parar. Exatamente. Ou entrar num ano com guerras inaugurando o calendário. Porque a humanidade não quer parar para pensar. Exatamente. Ai, Léo, você me dá mais uma perguntinha? Dá tempo? Que eu não perguntei sobre um tema aqui que eu sinto também que é um tema que está muito ligado, né, a essas questões da saúde mental, que é a era digital. Eu venho acompanhando esses dados cada vez, né, mais tristes em relação, principalmente o Zap, né? O WhatsApp eu amo. O WhatsApp, porque ele me ajuda muito para eu poder ter agilidade, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais imediatistas. Então, é como se manda uma mensagem, você tem que responder de imediato, tanto que eu não tenho nem aquele 2 chiquezinhos, porque eu não quero que a pessoa também nem veja que eu vi, e nem quero que ninguém, né? Não quero saber de ninguém. Eu mando uma mensagem, a pessoa no tempo dela vai responder. O que você tem para falar sobre isso? Porque eu vejo também que as crianças, principalmente, as crianças que nasceram nessa nova era, já estão vindo com uma série de distúrbios, né? Por conta das telas. Estão ficando muito mecanizadas, brincando menos, e isso está trazendo menos desenvolvimento, menos criatividade para as crianças. Eu vejo isso com as crianças que eu convivo, com os meus afilhados. E aí eu queria saber se você pode trazer uma palavra sobre isso. Olha, sim, a gente é convidado muito para falar sobre isso, porque isso atravessa diretamente as questões relacionadas à saúde mental. Sim. Aliás, esse é um fator hoje muito problematizador da saúde mental da humanidade. As novas tecnologias, as redes sociais, agora a inteligência artificial, etc. É óbvio que a história da humanidade é a história das tecnologias. O povo acha que tecnologia é só celular, internet. Não, pedra lascada já foi a primeira tecnologia que os homens... Primeiro não, uma das tecnologias a qual os homens recorreram lá na pré-história. Graveto
O primeiro Homo sapiens sapiens, na escala evolutiva, né? O primeiro Homo sapiens sapiens que pegou um graveto para colher uma fruta é tecnologia. Claro. O graveto é tecnologia. A enxada é tecnologia. A charrua, o arado, a carroça, a roda, o bisturi, o revólver, o celular, a canoa, a vara de pescar, o anzol, tudo isso é tecnologia. A pedra lascada, a pedra polida, tudo isso é tecnologia. A história da humanidade é a história da tecnologia. E tecnologia não é só isso que a gente usa. Um casamento é uma tecnologia social. É uma forma de nós operarmos algo. Uma empresa é uma tecnologia social. É uma forma de nós nos posicionarmos perante as pessoas para construir alguma coisa. Vamos montar uma empresa? Vamos montar uma startup? É uma tecnologia para atingir um objetivo. O casamento é uma tecnologia para atingir um objetivo. A Bíblia é uma tecnologia para atingir um objetivo. Tudo aquilo a que o homem recorre é uma forma de tecnologia, é uma forma de fazer algo, é uma técnica. A Bíblia é uma técnica de se conduzir a espiritualidade ou a religiosidade. Então, tecnologia é tudo isso que as pessoas usam para atingir objetivos. E hoje a gente está na tecnologia digital, né? Só que, o que eu enxergo? Por falta de uma cultura da saúde mental, por falta de uma cultura do autoconhecimento, os seres humanos vão se lançando no uso das tecnologias, dos recursos materiais, sem reflexão, sem consciência crítica, né? Sem parar para pensar. E pior, sem parar para pensar e fetichizando. Fetichizando. O que é fetichizar? O que é o conceito de fetiche da mercadoria? Tá? Existem fetiches na ordem sexual, na ordem da psicologia humana. Um dos fetiches mais conhecidos é aquela adoração ao pé, né? Tem diferentes fetiches que você puder imaginar. Mas no sentido sociológico, o fetiche é dar ao objeto, dar ao material, à mercadoria, um aspecto de vida própria, um aspecto de adoração àquele objeto. Como se aquilo existisse por si só, como se aquilo resumisse em si todo o significado da existência. Então a gente fetichiza, a gente hipervaloriza, a gente promove uma valorização desproporcional das tecnologias, como se o celular fosse o que de mais importante existisse sobre a face da Terra. Não, o que de mais importante existe sobre a face da Terra somos nós, seres humanos, as pessoas que amamos, os nossos familiares, os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. O celular nunca é mais importante do que uma pessoa. Um carro nunca é mais importante do que uma pessoa. Material nenhum é mais importante do que uma pessoa. Só que a gente vive numa sociedade do mercado, sociedade hipercapitalista, que vai fetichizando tudo de acordo com os interesses da lógica do consumo. Então você liga a televisão, passa uma propaganda de carro, como se o carro fosse uma espécie de alma, uma espécie de entidade divina, né? A propaganda tenta divinizar os objetos de consumo para as pessoas se sentirem obrigadas a ter aquela relação de adoração com o carro, adoração com o celular, adoração com uma marca, adoração com batom, adoração com qualquer tipo de produto. Isso é típico do capitalismo, fetiche da mercadoria. Como se as mercadorias tivessem vida própria e fossem mais importantes do que os próprios humanos. E a gente colocou o celular nessa posição de adoração, nessa posição de culto, né? Nessa posição de suprassumo da capacidade humana de criar algo. E nessa relação de adoração, nessa relação de fetiche, nessa relação de idolatria, nós estamos falando muito sobre as nossas carências, muito sobre os nossos vazios, muito sobre as nossas falhas e faltas. Uma pessoa que não consegue ficar sem o celular mais em mãos, isso está denunciando os vazios dela. Uma pessoa que não consegue ficar sem um carro novo na vida, está denunciando carências profundas dentro de si na sua relação com a autoestima e o material. Uma pessoa que não consegue ficar sem uma viagem para o exterior está dizendo muito sobre as faltas, as falhas, os buracos, os vazios e as visões de mundo dela. Igual adoecimento mental. Igual o transtorno, igual, né, o adoecimento, não só mental, mas é um adoecimento cultural, na verdade. Esse fetiche da mercadoria, essa idolatria a processos, a produtos, a serviços. Eu só sou feliz se eu viajar tantas vezes por ano para o exterior. Eu sou feliz apenas se eu tiver, cada ano, trocar de carro novo.
Eu sou feliz apenas se eu sair de um shopping com tantas bolsas, e tantas sacolas, e tantas malas. Isso está dizendo muito sobre os nossos vazios. Tem uma frase muito legal que é o seguinte, eu não sei quem falou, mas é muito inteligente. Todo excesso esconde uma falta. Uhum. Todo excesso esconde uma falta. Toda idolatria, todo fanatismo, todo fetiche esconde uma falta. E é sobre isso o Janeiro Branco também. E o celular entra nessa. Se uma criança começar a achar que o celular é mais importante do que brincar, tem algum desequilíbrio aí. Se um pai e uma mãe começam a achar que o celular é mais funcional na educação do filho do que ele e ela, tem algum desequilíbrio aí. Se um cuidador começa a achar que o celular é a única forma de manter uma criança ocupada para que ele possa fazer outra coisa, tem algum desequilíbrio aí. Então são muitas as questões. Sim. Não dá para gente claro, simplificar. Claro. Por isso que eu falei que tem muita coisa no mercado que é baboseira, fogo de artifício, que é enganação, que é perfumaria em relação à saúde mental. E aqui no Janeiro Branco a gente quer tratar isso de forma mais séria, mais densa, para ajudar as pessoas de verdade. Porque perfume até tampa o problema durante um tempo, mas não sustenta a verdade de nenhuma existência. Uau, meu Deus, Leonardo é profundo demais, né? Também professor, é sociólogo, você fez sociologia, é isso? Historiador também, é isso? Eu fiz direito e psicologia, mas fui professor de história e de sociologia. Por isso que eu misturo psicologia com sociologia, subjetividade com coletividade. Sim, deu pra perceber, né, pelo tom da entrevista, que incrível. Léo, queria muito te agradecer, assim, pelo seu tempo, pelas suas palavras, pude aprender um pouco mais, sempre me coloco, né, na cadeira do aprendiz, porque eu digo que, assim, para os ouvintes, para os espectadores, mas eu sempre saio ganhando muito, né, porque tá aqui tendo essa oportunidade é muito, muito maravilhosa. E queria saber se você quer deixar uma mensagem para os ouvintes, para os espectadores, fora todas as mensagens que você já vem deixando, claro. Em 2024, o Janeiro Branco está insistindo na tese, que eu acho que é uma verdade, que diz o seguinte: pensa nisso, gente. Pensa nisso e ajuda a gente a levar essa verdade para todo mundo. Saúde mental pede cuidados individuais. O que você pode aprender a fazer pela sua saúde mental? Pede atitudes institucionais, o que cada instituição, organização pode fazer pela saúde mental do coletivo, e pede políticas públicas. Justiça social, direitos humanos, direitos trabalhistas, emprego, renda, distribuição de renda, acesso à moradia, saúde, educação. Isso é saúde mental. Se a gente não olhar para isso, não adianta só cuidado individual. Nem todo Seishinoye da vida vai dar conta da falta de um teto, né? Mas também nem todo projeto social vai dar conta de pessoas que não olham para dentro de si e entendem que são sujeitos subjetivos. É preciso aprender a falar sobre ciúme, sobre inveja, sobre saudade, medo, tesão, raiva. É preciso muita coisa. Olha, a mensagem final, na verdade, não é nem essa. A mensagem final é a seguinte: nós somos crianças na história da escala evolutiva humana. A gente já tem celular, grande coisa, na história do tempo humano. A gente já tem avião, a gente já tem um robô lá em Marte. Isso não significa nada na história das dores, dos sofrimentos, das misérias, das injustiças, né, que a humanidade ainda tem que enfrentar. Tem muita gente vivendo em bolhas, enquanto outras tantas estão sofrendo profundamente por falta de solidariedade social, por falta de equilíbrio social, por falta de limite às ganâncias e ambições de gente que tampona seus vazios com excessos desequilibrados. Vamos olhar para isso. Aí sim a gente caminha para uma humanidade mais saudável, mais feliz, mais harmônica e mais digna de ser chamada de humanidade. Gratidão, Léo, gratidão pelas suas palavras. A gente vai deixar aqui no box o contato do Janeiro Branco, né? Vou deixar também o link do Instituto, acho interessante, pode ser que alguém queira fazer contato. E a gente se mantém, né, em contato. Gratidão, que essa missão só cresça, né? Que possa atingir mais almas, que mais pessoas possam encontrar, né, esse caminho, que é um caminho, né, uma jornada de saúde mental, é uma jornada de vida. Então, desejo aí que vocês iluminem muitas vidas ainda.
Gratidão. Agora, eu que te agradeço, Rosane. Sinta-se abraçada e eu vou só te fazer uma provocação. Faça. Você acabou de falar assim, desejo que vocês consigam iluminar muitas vidas, mais ou menos assim que você disse agora Sim, no final, né? sim. Sinta-se parte do Janeiro Branco. Sinta-se porta-voz do Janeiro Branco. Sinta-se missionária nesse processo de elevar o nível de consciência das pessoas. Você já faz isso. Mas faça também, sinta-se convidado a fazer também como parte desenvolvedora do Janeiro Branco. Ontem eu dei uma entrevista e falei: quem tem voz, tem vez e tem chance. Quem acessa microfones, quem acessa palcos, quem acessa câmeras, quem tem essa capacidade de dialogar com o coletivo, tem a oportunidade de fazer valer essa responsabilidade social. Então, que nós sejamos capazes de iluminar. Tá? Gratidão. Tem um político inglês do século XX, um dos maiores políticos do século XX, Winston Churchill, primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse assim certa vez: se você possui conhecimentos, deixe os outros acenderem as suas velas com ele. E você tem conhecimento, então faça parte, seja uma porta-voz do Janeiro Branco, porque essa campanha também é sua, e de toda a Rádio Positividade. Obrigado, gente. Gratidão, Léo. Gratidão mesmo. Até a próxima. Conta comigo. Um beijo.